Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 26 de fevereiro, nós vamos meditar de Deuteronômio do capítulo 29 ao capítulo 31, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos falar então, capítulo 29, onde Moisés vai dizer: estes são os termos da aliança que o Senhor ordenou que Moisés fizesse com os israelitas, enquanto estava na terra de Moabe, além da aliança que havia feito com eles lá no Monte Sinai. E aí, Moisés faz uma recapitulação dessa aliança e dos benefícios que essa aliança trouxe ao povo. Veja só, Moisés convocou todo o povo de Israel e lhe disse: vocês viram com os próprios olhos tudo que o Senhor fez na terra do Egito, ao faraó, a todos os seus servos, a toda a sua terra. Presenciaram todas as grandes demonstrações de poder e sinais espantosos das maravilhas. Até hoje, porém, o Senhor não lhe deu mente para entender, e nem olhos para ver, e nem ouvidos para ouvir. Durante 40 anos eu os conduzi pelo deserto. No entanto, as suas roupas, sandália, não se gastaram. Vocês não comeram pão e nem beberam vinho ou outra bebida fermentada, mas receberam alimento para que soubesse que Ele é o Senhor, o seu Deus. Quando chegamos aqui em Seol, o rei de Hebron, Og, o rei de Bazã, nos atacaram, mas nós os derrotamos, conquistamos o seu território e entregamos a tribo de Rubens, Gad e a meia tribo de Manassés como herança. Portanto, obedeçam os termos dessa aliança para prosperarem em tudo o que fizerem. É este o versículo que nós vamos meditar aqui no nosso versículo de dia, no Priorizando a Palavra de Deus, né? O devocional diário para te manter mais pertinho do Pai. Pois bem, é nesse texto que nós vamos meditar. E olhe só, não só com vocês que faço esta aliança, incluindo suas maldições. Faço aliança com vocês que estão hoje na presença do Senhor, nosso Deus, e também com as gerações futuras, até as que não estão aqui. Então, ele fala de uma aliança que estava alcançando aquele público, aquela geração, que alcançaria a geração futura, né? E eles tinham a incumbência de passar essas ordenanças de pai para filhos. Vocês se lembram de como vivemos na terra do Egito? Passamos pelo território de nações inimigas quando saímos de lá. Viram as práticas detestáveis dos seus ídolos de madeira, de pedra, de prata, de ouro. Faço esta aliança com vocês para que ninguém, nenhum homem, mulher, clã ou tribo em seu meio se afaste do Senhor nosso Deus, para adorarem os deuses das outras nações, e para que nenhuma raiz em seu meio produza frutos amargos e venenosos. Aqueles que ouvirem as advertências destas maldições não devem se parabenizar e pensar: estou seguro, embora siga os desejos do meu coração obstinado. Isso levaria à ruína total. O Senhor não os perdoará. Ao contrário, sua ira e o seu zelo arderão contra eles. Todas as maldições escritas nestes livros cairão sobre ele, e o Senhor apagará seus nomes de debaixo do céu. O Senhor os separará de todas as tribos de Israel, a fim de derramar sobre todas as maldições da aliança registrada neste livro da lei. Então, ontem nós falamos, né, sobre as bênçãos e as maldições, que seria decorrente da obediência ou da desobediência deles. Então, Deus está refrisando mais uma vez isso. Olha só o que ele diz: o Senhor nosso Deus tem segredo que ninguém conhece. Não seremos responsabilizados por eles, mas nós e nossos filhos somos responsáveis para sempre por tudo que ele nos revelou.
para que obedeçamos a todos os termos desta lei, né? Então, aqui ele fala sobre Deus compartilhar segredo com aqueles que têm relacionamento com ele. E aí, no capítulo 30, eles são chamados a se voltarem para o Senhor. No futuro, quando vocês experimentarem todas as bênçãos e maldições que eu lhe relatei, e quando estiverem vivendo entre as nações onde o Senhor seu Deus os exilou, levem todas essas instruções a sério. Se essa ocasião você e seus filhos voltarem para o Senhor seu Deus e obedecerem de todo o coração, de toda a sua alma, a todos os mandamentos que hoje lhe dou, então o Senhor seu Deus restaurará a sua situação. Ele terá misericórdia de vocês e os reunirá a todas as nações por onde o espalhou. Sabe o que ele está falando aqui? De algo futuro. Olha só o que Deus fala aqui. Ele está referindo aqui ao cativeiro babilônico. Olha só. Tantos anos antes, Deus já dizia para eles que iria acontecer sim aquilo que Deus não queria que acontecesse, que eles se desviassem, mas que quando isso acontecesse, eles deveriam se lembrar da aliança que Deus tinha feito com eles, que bastava tão somente, né, eles se voltarem ao Senhor. E aí, o Senhor seu Deus transformará o coração de vocês e de todos os seus descendentes para que amem de todo o coração, de toda a alma, para que vivam. O Senhor seu Deus enviará todas as maldições sobre os seus inimigos e sobre aqueles que os odeiam e os perseguem. Então vocês voltarão a obedecer ao Senhor e a cumprir todos os mandamentos que hoje lhe dou. O Senhor seu Deus lhe dará sucesso em tudo o que fizerem. Deus lhes dará muitos filhos, rebanhos numerosos, fará o campo produzir colheitas e colheitas fartas, pois o Senhor voltará a ter prazer em ser bondoso para com vocês, como aconteceu com os seus antepassados. O Senhor seu Deus se alegrará em vocês e de lhes obedecerem e cumprirem os mandamentos e decretos escritos aqui nesse livro da lei, e voltarem para o Senhor seu Deus de todo o coração e de toda a vossa alma. E este mandamento que lhes dou não é difícil demais para vocês, nem está fora do seu alcance. Não está guardado no céu, tão longe que vocês tenham que perguntar: quem subirá aos céus a fim de trazê-lo até nós embaixo para que possamos ouvir e obedecer? Não, está guardado, além do mar tão distante que vocês não tenham que perguntar. Quem atravessará o mar a fim de trazê-lo até nós para que possamos ouvir e obedecer? Não, a mensagem está bem perto, está em seus lábios, em seu coração, para que possa obedecer. Agora ouça, hoje eu lhe dou a escolha entre a vida e a morte, entre a prosperidade e a calamidade. Pois hoje ordeno que amem ao Senhor seu Deus e guardem os seus mandamentos, os decretos, os estatutos, andando nos seus caminhos. E se fizerem, viverão, se multiplicarão, e o Senhor seu Deus os abençoará, vocês e a terra que estão prestes a entrar, para tomar posse dela. Se, contudo, o seu coração se desviar e vocês se recusarem a ouvir, e todos forem levados a seguir e adorar outros deuses, eu já os advirto hoje de que certamente serão destruídos. Não terão uma vida longa, uma vida boa na terra que eu estou lhes dando, na terra que atravessarão o Jordão para ocupar. Hoje lhe dei por escolha entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Agora chamo os céus e a terra como testemunha da escolha que fizerem.
Escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam, mas isso amando e obedecendo e se apegando fielmente ao Senhor, pois Ele é a sua vida. Se vocês o amarem e lhes obedecerem, Ele lhes dará uma vida longa na terra que o Senhor jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. E aí o capítulo 31, ele vai falar, né, sobre a questão da sucessão ministerial aqui, né, a sucessão de liderança de Moisés para Josué. Quando Moisés havia terminado de dar essas instruções, todo o povo de Israel disse ao todo o povo de Israel, né? Estavam todos reunidos. Pois bem, estou com 120 anos e já não sou capaz de conduzi-lo. O Senhor me disse: você não atravessará o Rio Jordão, mas o próprio Senhor Deus atravessará diante de vocês. Ele instruirá e destruirá as nações que vivem ali. Vocês tomarão posse da terra. Josué os conduzirá até o outro lado do rio, conforme o Senhor prometeu. O Senhor destruirá as nações que vivem na terra, como destruiu Seom e Og, os reis dos amorreus. E o Senhor lhe entregará o povo que vive lá. E vocês farão com eles o que eu lhes ordenei. Portanto, sejam fortes e corajosos. Não tenham medo e não se apavore diante deles. O Senhor, seu Deus, irá diante de vocês. Ele não os deixará e não os abandonará. Então, enquanto todo Israel observava, Moisés mandou chamar Josué e lhe disse: seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo à terra que o Senhor jurou aos seus antepassados que lhe daria. Você a dividirá entre eles e entregará-o como herança. Não tenha medo, não desanime, pois o próprio Senhor irá diante de vocês. Ele estará com vocês, não os deixará e não os abandonará. E aí, ele vai fazer uma leitura pública do livro da lei. Moisés escreveu toda esta lei num livro e entregou aos sacerdotes que transportavam a arca da aliança do Senhor e às autoridades de Israel. Você percebe aqui que Deus usa todos os nossos talentos? Já mencionei isso aqui. Moisés teve uma educação exemplar ali no Egito. Ele foi alfabetizado e ele recebeu o que tinha de melhor da cultura, o que tinha de melhor do ensino, do aprendizado daquela época. E agora nós somos beneficiados com tudo que nós temos aqui. Moisés fez um livro. Talvez, né, aqui nós podemos ver que, eu não sei, mas poucos teriam essa capacitação que Moisés teve. Claro que teve sim a presença do Senhor, Deus ali a todo tempo, mas sim tinha um preparo físico de Moisés. Ele foi instruído no que tinha-se de melhor e tudo isso foi utilizado para a glória de Deus. Então, tudo que eu sou e tudo que eu tenho deve ser sempre para a glória de Deus. Deus, ele não vai jogar fora, ele não vai menosprezar os estudos, não. Tudo isso, sendo disposto para Deus, tudo se torna motivo para o nome dele ser glorificado. E somos beneficiados com toda essa parte que Moisés conquistou, ainda sendo filho da filha de Faraó. Pois bem, olha só, ele escreve o livro e entrega aos sacerdotes. E aí, depois que Moisés dá a seguinte ordem: ao final de cada 7 anos do cancelamento das dívidas, durante a festa das cabanas, leia este livro da lei para todo o povo de Israel.
quando estiverem reunidos diante do Senhor seu Deus no lugar em que ele escolher. Convoquem todos os homens, mulheres, crianças, estrangeiros que vivem em todas as cidades para que ouça este livro da lei e aprendam a temer ao Senhor seu Deus e a obedecer fielmente a todos os termos desta lei. Faça isso para que seus filhos que não conhecem as instruções, ouça e aprendam a temer ao Senhor seu Deus. Façam isso enquanto viverem na terra, da qual tomarão posse ao atravessar o Jordão. Então, o Senhor disse a Moisés: é chegada a hora de você morrer. Chame Josué e apresente-o na tenda do encontro, onde darei as minhas ordens a ele. Moisés e Josué foram e se apresentaram na tenda do encontro. E o Senhor lhe apareceu numa coluna de nuvem que parou a entrada da tenda da aliança, da tenda sagrada. E o Senhor disse a Moisés: você está prestes a morrer e se reunirá aos seus antepassados. Quando não estiver mais aqui, este povo começará a se prostituir, adorando deuses estrangeiros, os deuses da terra para onde eles se dirigem. Eles me abandonarão, quebrarão a aliança que fiz com ele. Então a minha ira arderá contra ele e eu os abandonarei. Esconderei deles a minha face e eles serão devorados. Aflições terríveis os atingirão naquele dia e dirão: estas calamidades nos atingiram, porque o Senhor não está mais entre nós. Naquele dia esconderei deles a minha face por causa de todo o mal que praticaram, adorando a outros deuses. Escreva, portanto, a palavra desta canção e ensine aos israelitas. Ajude o povo a aprendê-la para que sirva de testemunho do meu favor e contra eles, pois eu os farei entrar na terra que jurei aos seus antepassados, numa terra que produz leite e mel com fartura. Lá eles se tornarão prósperos, comerão à vontade, engordarão, contudo começarão a adorar outros deuses. Eles me desprezarão e quebrarão a minha aliança. Imagina a tristeza de Moisés, não é? Sabendo qual era o futuro que esperava aquele povo. Pois bem, assim, naquele mesmo dia, Moisés escreveu a palavra da canção e ensinou aos israelitas. Então o Senhor deu ordem a Josué, filho de Num, com as seguintes palavras: seja forte, corajoso, pois você conduzirá o povo de Israel à terra em que eu jurei, e eu estarei com você. Que coisa mais linda, não é? Quando Moisés terminou de escrever os termos dessa lei num livro, deu a seguinte ordem aos levitas que transportaram a arca da aliança do Senhor: pegue o livro da lei e coloque no lado da arca da aliança do Senhor seu Deus, para que ele fique ali como testemunha contra vocês. Pois eu sei como são rebeldes e teimosos. Se mesmo agora, enquanto ainda estou vivo, e em meio de vocês, vocês se rebelaram, quando mais rebeldes serão depois da minha morte. Convoque agora todas as autoridades oficiais, todas as tribos, para que eu lhes fale diretamente, chame os céus e a terra, para testemunharem contra eles. Sei que depois da minha morte, vocês se tornarão inteiramente corruptos e se afastarão do caminho que lhes ordenei que seguissem. Nos dias futuros, a calamidade cairá sobre vocês, pois farão o que é mal aos olhos do Senhor e passarão a ira dele contra os seus atos. E aí, amanhã nós vamos falar sobre a canção de Moisés. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos, e queremos Te pedir, Deus, que nos ajude a sermos fiéis
para com os teus mandamentos, para com a tua palavra. Nos ajuda, Senhor, sabe, a caminharmos nessa terra, sabendo que somos forasteiros aqui e que o nosso código de conduta não é as leis da terra, mas sim os teus estatutos. Colocamos diante de ti tudo que temos e somos, em nome de Jesus. Amém e Deus te abençoe.